A verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento que ele inspira. Digo-lhe que imaginar cria a realidade e peço-lhe que imagine um certo estado que implicaria a realização do seu sonho. Agora, não importa realmente o que o outro pensa ou qualquer pessoa pensa neste mundo, mas sim o que você pensa. Quando você traz à sua mente uma cena que implica a realização do seu sonho, você permanece olhando para ela até ter aquele sentimento de certeza que ela deveria inspirar. Se ela traz consigo esse sentimento de certeza, que importância tem o que o outro pensa? O que então você deve fazer? Agora, deixe-me voltar ao livro de Abacuque. A palavra significa abraçar. Se você não o conhece, é uma obra muito curta. Nela se diz que o Senhor tem olhos puros demais para contemplar o mal, a iniquidade. E o profeta faz estas perguntas estranhas, mas importantes. Por quê? Por que vocês se calam quando o ímpio engole o justo? Por que vocês se calam? Então ele disse: Ponha-me na torre de vigia e vigiarei para ver e ouvir o que ele me dirá e o que eu responderei. Então vem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é esta: primeiro, escreve a visão em tábuas, torna-a bem legível para que qualquer que a leia possa correr. E então vem a declaração. Porque a visão tem o seu próprio tempo determinado, ela amadurece e floresce. Se demorar, então espere, pois é certa e não tardará. Há aqueles que tentam apressar tudo e forçar tudo da concepção ao nascimento. Eles não conseguem. Mas não vou ficar aqui como juiz de quem teve uma experiência que eu não mencionei aqui, pois há muitas coisas nas Escrituras que não estão registradas. Como é dito no final de João, elas simplesmente não estão registradas. E quem sou eu para julgar a imagem de alguém? Mas direi, sabendo que sei por experiência neste nível, se você ousa presumir que é o que quer ser, sem saber o intervalo de tempo entre a assunção, isto é Abacuque, que significa o abraço, e o abraço é simplesmente impregnação, como destacamos na segunda-feira passada à noite, quando ele cobriu, com a mão ele cobriu Moisés e a palavra significava a cópula. Então quem sabe esse intervalo de tempo? Eu sei, pelas principais coisas das Escrituras, os intervalos de tempo. Mas entre uma coisa simples como eu sou rico e sua realização, eu não sei. Eu sei que quando presumi que estava subindo a prancha de embarque de um navio, e todos me disseram que eu não poderia sair da ilha de Barbados por pelo menos, já estávamos no mês de março e eu não poderia sair até setembro, subi a prancha e, no ato de subir, tive aquela certeza interior. E eu sabia da verdade dessa afirmação e a verdade de qualquer conceito, não importa qual seja, surge quando se tem esse sentimento de certeza interior. Enquanto eu subia, parecia tão natural, tão real. Eu nem tinha quebrado o feitiço quando o telefone tocou me oferecendo passagem em um navio e havia mais de 2.000 pessoas esperando para embarcar em um navio que as levasse para o norte. Eu fui escolhido, eu estava no fim da lista. Eles não me deram nenhum motivo para me escolherem, junto com minha esposa e minha filha, mas escolheram. Essa convicção interior. Então eu sei que a verdade de qualquer conceito. Aquilo era apenas um conceito. Então a verdade de qualquer conceito é conhecida por esse sentimento de uma certeza peculiar. É que você sabe disso e eu não consigo explicar de outra forma senão que você sabe que é verdade. Agora, você pode levar essa mesma coisa por todos os níveis do ser. Então, eu digo a todos aqui, quando você sabe o que quer, você realmente sabe, isso é um conceito. Tudo bem, crie uma cena que implique que você tem isso, que agora você está vivendo isso, que agora você está expressando isso. Não pergunte a ninguém se você tem direito a isso, e depois de ter feito isso, não pergunte a ninguém se você fez isso, só você sabe. Se negarem, que importa o que digam? Realmente não importa, depende inteiramente de você. Você fez isso, aconteceu com você, e então espere para ver. Pois a visão tem sua própria hora marcada, ela amadurece, ela florescerá. Se parecer longo, então espere, pois é certo e não será tarde. Essa é a história. Agora, quando se trata do quadro geral de como Deus está despertando a si mesmo dentro do homem, voltemos ao livro do Êxodo,
onde nos é dito que o tempo que o povo de Israel levou para habitar no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12, 40. No final de 430, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor partiu do Egito. Foi uma noite de vigília do Senhor, a sua noite. Então, somos informados de que Israel deve agora guardar esta noite em memória. Esta noite. Foram 430 anos. Naquela noite, em uma única noite, todos partiram e foi uma noite de vigília para o Senhor. Agora você lê e se pergunta: do que se trata tudo isso? Aqui, a Escritura é um mistério grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. É isso que nos é dito nas Escrituras quando Paulo escreve sua carta a Timóteo. Grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3,16. Algo misterioso, de certa forma, e ainda assim a palavra mistério é definida como uma verdade religiosa revelada por Deus que o homem não pode descobrir somente pela razão. Ele não pode descobri-la pela razão, ela é revelada por Deus. Bem, este grande é o mistério da nossa religião significa a doutrina da verdade revelada. Aqui está uma doutrina da verdade revelada, 430 anos. No capítulo 15 de Gênesis, lemos: vocês, seus descendentes, serão escravizados por 400 anos. Depois disso, vocês sairão. Então, por que 430 anos, como consta no capítulo 12 de Êxodo? Aqui, o número 15 de Gênesis é 400, mas em Êxodo, quando eles começam a sair, é 430. Paulo, quando fala disso em Gálatas, chama de 430, mas primeiro é declarado 400 anos. Bem, 400 anos é o símbolo da cruz, é a 22ª letra do alfabeto hebraico, o tal, a cruz. Eu uso esta cruz e ela é chamada de 400 anos. Não significa 400 anos nesse sentido. Então vem o primeiro símbolo. E enquanto eu estiver neste mundo, estarei escravizado. Como me disseram, seus descendentes serão escravizados em uma terra que não é deles. Então, no fim, vocês serão trazidos de lá com grandes posses. No fim. Mas agora, o próximo livro, Êxodo, capítulo 12, adiciona 30 anos, então 30 anos são adicionados aos 400. E Jesus, quando começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Lucas 3, 23. Eu permaneço neste mundo para desempenhar o meu papel e estou sendo escravizado. O mundo inteiro está escravizado. Então chega o momento do abraço, da impregnação, e leva 30 anos desde aquele momento até o nascimento de Cristo ou o nascimento do indivíduo acima, após minhas provações e tribulações neste mundo. Portanto, 400 anos não significam 400 como mencionei, anos, os 30 sim. Os 400 representam a duração, você pode chamá-la, como Blake a chama, de 6.000 anos, ele também a chama de 8.500 anos, chame-a como quiser, em que o homem está simplesmente neste mundo, desempenhando o seu papel. Ele a desempenha como deveria, desempenhando-a lindamente. Então chega o momento em que ele é eleito, é chamado e é acolhido. Agora, fique de guarda e observe-o a partir deste momento, pois ele tem seu próprio tempo determinado. Benny me ligou hoje. Afinal, Benny tinha apenas 30 anos quando aconteceu com ele, então ele não poderia ter percebido o abraço. Mas há outros que não têm consciência do momento do abraço. Então, fiquem atentos. No meu caso, eu tinha idade suficiente para saber, era 1929, e estou plenamente ciente daquele momento do abraço. Então veio 1959, quando aconteceu. Então, posso dizer a qualquer um, por experiência própria, que é assim que acontece. Se você não sabe quando, então eu não posso te dizer. Eu não posso medir os 30 anos se você não soubesse quando começou. Mas depois que acontecer, eu então direi para você quando essas coisas acontecerão. Agora, neste mundo de César, a mesma lei se aplica. É um reflexo em todo o mundo das sombras.
Não sei quão tarde ou quanto tempo leva, digamos, um pequeno periquito para chocar. Um amigo meu está criando-os e ligou hoje para dizer que tem 3. Bem, havia 7 ovos da última vez que os vi e em uma semana apenas 3 nasceram. Quando cada um começou, ele não sabe. Então é assim. Não sei se agora presumo que sou rico. Qual é o intervalo entre minha suposição de que sou rico e o ponto em que realmente chego a essa convicção? Devo ter a sensação de uma convicção peculiar de que é verdade. Quando a tenho, isso é fecundação. Tenho uma concepção, a concepção é o ovo. Agora, quão verdadeiro isso é? Quão real é? Bem, agora, baseado inteiramente na minha convicção interior de que está feito, se eu puder presumir que agora sou o homem que realmente quero ser e sei quando o fiz, posso cronometrar a partir de então. Porque se foi assim com relação à riqueza, deveria ser sempre assim. Se for assim com relação a outra coisa, sempre acontece assim. Assim, um cavalo tem 1 ano, uma vaca 9 meses antes de chocar, um homem tem 9 meses, uma ovelha 5 meses, uma galinha 3 semanas. Portanto, existem intervalos de tempo. Mas tudo se resume a uma coisa simples. A verdade sobre qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza e convicção que essa certeza inspira. Você sabe. Nada pode perturbá-la. Bem, se eu apenas observar. Só sei que, no meu próprio caso, em Barbados, enquanto fazia isso, aconteceu, o telefone estava tocando e outras vezes, levou um dia, uma semana, um mês, às vezes um ano. Conheci casos em que uma grande empresa levou 2 anos. Mas não fazemos registros, não mantemos um registro dessas coisas para descobrir como esses ovos eclodem. Pois um conceito é apenas um ovo, mas permanece um ovo não fertilizado até que eu o ocupe. Se eu ocupo e sinto a certeza disso, bem, então, se eu sei quanto tempo leva, eu poderia profetizar. No meu caso, mantive um registro em 29, então eu sabia que aconteceu. O que aconteceria disso, eu não sabia, mas eu sabia que aconteceu naquela época. Então espere. 1959 eu nasci do alto, fui criado de dentro. Eu sabia então que aquele era um intervalo de 30 anos. Relendo as Escrituras, descobri que ele tinha 30 anos quando começou seu ministério, que Israel levou 430 anos antes de sair e fazer seu êxodo, sua saída deste estado de escravidão. Os 400 anos foram a escravidão, e os 30 foram simplesmente aquele momento, e então levaram 30 anos para que eles realmente realizassem o nascimento. Então isso significou o nascimento de Israel. Agora eles vão celebrá-lo em um futuro próximo como Páscoa. Pois Israel é chamado neste capítulo 12 a guardar esta noite em memória para sempre. Eles devem sempre se lembrar desta noite, pois esta noite foi a noite da vigília de Jeová, chamado Senhor, para trazer todo o exército de Israel para fora. Mas eles saem um por um. Então eu não sei. Então se alguém me contar uma história que não faça parte da minha experiência, eu não posso lhe contar. Eu só sei o que sei da minha própria experiência e das minhas experiências paralelas às Escrituras. Então eu posso dizer a Beni que acontece no dia 6. Deve acontecer no dia 6. Como agora eu digo a ele que vai acontecer no dia 8 de julho. Eu vou me arriscar e dizer isso a ele porque eu sei exatamente o intervalo de tempo. E assim, para você, em qualquer nível, existem intervalos. Tudo tem o seu tempo determinado, amadurece, florescerá. Se demorar, espere, pois é certo e não tardará. Não pode demorar, chegará na hora certa. Então, se você souber o intervalo de tempo. Mas não registramos essas coisas. As pessoas têm a experiência e não a registram, não há diário. No meu caso, tenho um diário para essas coisas referentes às Escrituras e as escrevo na minha Bíblia. Aconteceu comigo esta noite. Estudo as Escrituras, descubro onde está a passagem e escrevo nessa mesma passagem. Isto aconteceu comigo esta noite. Bem, então, quando algo acontece, eu sei o intervalo entre aquele evento e o próximo. E então o registro dessa forma.
Mas quando se trata do mundo de César, só sei que coisas aconteceram comigo enquanto estou no silêncio e o telefone está tocando para confirmar o que estou fazendo. Eu me explodi por outro e senti emoção e sabia que tinha que acontecer, mas não saberia dizer quando. Aconteceria às vezes em 24 horas, às vezes em uma semana, às vezes em um mês. Hoje algo aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. Bem, foi há apenas 2 semanas que eu explodi, e eu sabia. Isso foi há 3 semanas. Bem, não vou catalogar isso nesse sentido. Porque há algo que eu desejei para um indivíduo e então veio a confirmação esta noite. Mas não posso dizer que esse desejo em particular se iguala a todos os desejos, porque isso poderia ser tão diferente de um ovo de galinha quanto de um ovo de elefante, eu não sei. Só sei, quando se trata das Escrituras, que essas coisas têm marcas definidas, e eu as marquei. E quando você tentar apressá-las, esqueça. Você não as apressará. Este é o tempo de Deus e você não o adiará nem o apressará. Não pode adiá-lo nem apressá-lo. Agora, aqui chegou uma carta de uma amiga minha, ela está aqui esta noite. Ela disse: Tive um sonho. Tenho um prato belíssimo e sobre ele havia um bife cru. A voz me disse: Coma, e eu comi e aproveitei. Então a voz disse: Você comeu o corpo de Deus. Bem, isso é Escritura. Leia no capítulo 6 do livro de João, do 51º ao 56º versículos. Eu sou o pão da vida. Meu corpo, minha carne é o pão da vida. Coma-o. Bem, o corpo dele é a doutrina da verdade revelada. Ela comeu completamente o corpo da verdade revelada, ela o comeu. Agora, nestes versículos, você é informado de que tem vida eterna. Se você comeu meu corpo, você tem vida eterna. Então, ela comeu o corpo de Deus. A voz disse: Você comeu o corpo de Deus, e isso é dito no capítulo 6 do livro de João. Então, ela tem um paralelo. Sua experiência é paralela a essa história. Não posso dizer a ela esta noite, depois de ter comido o corpo de Deus, quando ela será chamada. Ela aceitou completamente a história da verdade revelada, que é o corpo de Deus. Chega a outra, e nesta história ela está exausta. Não vou entrar em todos os detalhes que a precedem, ela está exausta. Ela passou o dia ela trabalhou nos livros do marido e atualizou todos os livros, e já era 1 hora da manhã. Ela está cansada, mas a 1 hora da manhã a casa não está limpa. As tarefas do dia foram negligenciadas e ela não conseguia ir para a cama a menos que todas estivessem feitas, como a louça, as panelas e frigideiras e todas essas coisas. Bem, ela está exausta, não tem mais energia, e começa a limpá-los e lavar a louça, e está em lágrimas de pura exaustão física. Ele vem, a vê em lágrimas e se oferece para ajudar. Quando ela foi para a cama, sentiu: Bem, o que posso fazer? Não consigo lidar com um episódio individual, só posso dizer que quero algo exatamente oposto a todos esses problemas. Ela simplesmente imaginou uma cena que fosse extremamente oposta a todos esses problemas do dia. E ela realmente conseguia ver na escuridão do quarto. Ela viu tudo começar a se desenrolar objetivamente antes que sua atividade mental acontecesse. E do nada surge esta cena fantástica e enorme, montanhas, árvores, uma cena enorme, enorme. E ela percebe que cada mudança em sua atividade mental produz uma mudança nesta cena externa. Uma árvore lá atrás se aproxima à direita, e a montanha que estava lá atrás se aproxima, e tudo se ajusta à sua atividade mental, todo o vasto mundo, e ela não sabia nada sobre isso. Está se ajustando à medida que ela ajusta sua atividade mental, está se ajustando a ele. E ela chegou à conclusão de que meu Deus é um Deus de atividade, um Deus de ação. Pois toda a vastidão está se desenrolando dentro dela, tudo o que ela imagina está acontecendo com seu próprio ser. Ela disse: Eu realmente senti que todo o vasto mundo estava se movendo em mim, como seres subindo e descendo em um desfile. Existe, creio que é o 8º zoo onde Blake o menciona. Acho que sim,
mas sei que é no Zoa que ele menciona esse movimento dentro de você e a coisa toda se ajustando ao que ele vê externamente. Então é assim que Deus nos vê. Estamos nos ajustando ao seu Éden perfeito, e quando, por nossa própria atividade mental, produzimos as mudanças no Éden e elas se sobrepõem, aí está, você fez isso. Então, tudo aconteceu dentro dela. Enquanto ela olha para fora, tudo se desenrola dentro dela. Peço que experimente. Pegue a coisa mais fantástica deste mundo. Se eu lhe disser esta noite que, bem, não sei se você já teve ou não, não pare por aí nem por um momento, só porque eu não sei. Se você tem essa convicção interior. Pois a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza que essa convicção inspira. Então, se não inspira essa convicção, bem, então você não o teve. Se, por outro lado, inspira essa convicção, não me peça para confirmá-la, porque se eu dissesse que não penso assim, que diferença faria? Não seria nada para você se eu não estivesse com você nisso. Portanto, não se desiluda se eu não estiver com você porque não foi a minha experiência. Então, parta daí e siga em frente, confiando nesse sentimento interior. Porque neste nível funciona. Bem, se funciona neste nível, funcionará nas profundezas do seu próprio ser. Se eu pudesse subir uma prancha invisível e, enquanto subo, sentir que estou realmente fazendo isso e observando tudo, e então colocar minha mão no corrimão e olhar com nostalgia para a ilha que estou deixando e para a família que estou deixando para trás. E, no entanto, é uma sensação peculiar, estou deixando-os e estou triste, e ainda assim estou feliz com a ida. Quero voltar para o meu apartamento em Nova York e, portanto, tenho que deixá-los. Então, há um peculiar sabor agridoce nesse sentimento. Eu sinto isso tão naturalmente. E de repente o telefone está tocando e a chamada está chegando, estou pegando o próximo barco para voltar bem a tempo. Então, aqui, eu sei por experiência própria que há um intervalo de tempo real. Isso aconteceu exatamente assim. Mas posso dizer como duplicá-lo. Eu só sei o que fiz, cheguei ao ponto do sentimento de uma certeza peculiar. E essa certeza foi inspirada, foi uma inspiração peculiar, e funcionou dessa maneira. Já passei por isso não só comigo, mas com outras pessoas, uma e outra vez. Então você tem um conceito. O conceito é verdadeiro? Bem, você pode dizer a verdade do conceito por esta técnica, e você sempre pode dizer a verdade de um conceito por aquele sentimento de certeza que ele inspira. Então, quando imagino que estou vendo o mundo como eu veria se fosse como eu desejo que seja, para que eu seja inspirado, é real, é verdadeiro, bem, então, realmente não importa o que o outro pensa. O que importa o que ele pensa ou eles pensam? Eu lhe digo que funcionará dessa maneira, não irá falhar com você. Então, nesta série, na série da qual estou constantemente tentando dizer a você qual é a coisa real. Pois se você apenas esta noite possuísse o mundo. Você viu as manchetes e ouviu as manchetes e esta confusão constante esta noite sobre ouro, e daí? Mas se esta noite você quisesse, não importa o que seja, e o conceito. Você pode contemplá-lo e contemplá-lo de tal forma que pareça real, tão natural que desperte em você aquela sensação de certeza de que é real, bem, nenhum poder neste mundo pode impedi-lo. Ele não pode impedi-lo. Se você busca a confirmação dos outros, então você não está fazendo isso. Não pergunte a ninguém se o que você fez é certo ou errado. Você fez isso. Só isso. Digo-lhe que isso é verdade. Quando se trata agora da história das Escrituras, eu defenderia com todas as minhas forças a minha observação pessoal do que me aconteceu. E então, quando eu disse a Benny dia 6 e ele me escreveu a carta, mencionei isso ontem à noite, eu estava na cama, mas ele a colocou na porta. Esta manhã, quando saí para pegar meu jornal matinal, aqui está a carta de Benny, e ele a confirmou em sua carta. Agora, deixe-me contar a carta dele, ele disse. Fui convidado por um casal, marido e mulher, eles são negros, me convidaram para uma festa. Juntei-me a eles e seguimos em direção à festa. No caminho, eles disseram: Vamos parar em casa, referindo-se à casa deles,
e então paramos na casa deles. Havia um pequeno grupo de caucasianos adolescentes se divertindo em sua casa, todos caucasianos. Os dois que me convidaram eram negros. Eles saíram do quarto, da sala de estar, onde a festa estava acontecendo. Estou curtindo as crianças. São todos jovens se divertindo. Eles retornam rapidamente com seus chapéus e casacos nas mãos e me anunciam de forma muito autoritária e indiferente: fique e cuide das crianças. Bem, me ocorreu de forma engraçada que fizessem isso comigo, me convidassem para uma festa. Eles estão indo para a festa e eu fiquei cuidando das crianças. As crianças eram muito dóceis e amáveis, mas eu me perguntava: não preciso ficar aqui? Do nada, surge um rapaz loiro, de olhos azuis e pele clara entre esses caucasianos, e eu sei que ele é Davi. Davi me olha nos olhos e Davi me diz: eu sei que nosso pai nunca nos deixará. Eu sabia que este é meu filho, este é meu Davi, meu filho, e ele sabia que eu sou seu pai. Mas eu também sentia que fazia parte de todos eles. Eu sentia esse amor por todos eles. Eu era o pai de Davi, mas também era o pai de todos eles. Isso foi na quarta-feira da semana passada. Na sexta-feira, ele disse: eu estava contando a alguns amigos meus como conheci, nessa maravilhosa experiência de visão, o Davi da fama bíblica, e Davi me chamou de pai, e eu sabia que ele era meu filho e eu sabia que eu era seu pai. Aqui estou eu contando a história. E de repente estou acordando e estou na minha cama. Foi um sonho. A duplicação de um sonho é a confirmação, como nos é contado no capítulo 41 de Gênesis. Aqui, ele pensava estar totalmente acordado, conversando com esses amigos, que o Davi da Bíblia é seu filho e ele está lhes contando e chamando-o de Davi, Davi, Davi. E de repente ele começa a acordar e percebe que foi um sonho. Então, aqui está a história. Eu lhe digo: você não pode violá-la. Está nas Escrituras, como ele é descrito no capítulo 16 de 1 Samuel, e você não mudará sua descrição, não importa quem você seja. Ele é descrito lá. O menino Jesus não é descrito, esse menino Jesus poderia ser qualquer coisa. Poderia ser preto, rosa, branco, amarelo, poderia ser qualquer coisa. Mas Davi é descrito. Jesus não é descrito nas Escrituras. Não há descrição dele nas Escrituras, nenhuma. Mas eu lhe direi quem ele é se você ler Daniel e Apocalipse, que é a descrição mais próxima do ancião de dias, e quando você vê Davi, ele é simplesmente o jovem do ancião. E você? O que Davi vê é o ancião. Beni, que para nós tem uma pele muito escura, aos olhos de seu filho David era aquele ancião, que, posso dizer, é de pele clara, loiro e olhos azuis. E esse é Beni. Ele está usando uma máscara, assim como todos nós usamos máscaras. Todos nós usamos máscaras. E Beni, aos olhos de seu filho David, era aquele ancião dos dias. Esse era o único que Davi conseguia ver. E ele é tão belo quanto possível, e Beni é tão moreno quanto possível. Aqui, Beni, aos olhos de seu filho, é aquele, o ancião dos dias, o Senhor ressuscitado, esse é Beni. Agora eu lhe digo, vou me arriscar, no dia 8 de julho. É quando você será dividido em dois, de cima a baixo. E você terá tudo exatamente como tinha. Ele me disse. Sabe, eu me desesperei quando você me disse isso. Fiquei um pouco nervoso que você se arriscasse publicamente e fizesse tal declaração. E aqui, do nada, aconteceu. Porque a visão tem sua hora marcada, ela amadurece, ela florescerá. Se for esperar muito, é certo e não será tarde. Agora, aqui em Ezequiel. Ezequiel abre o livro. No 30º ano. Os céus se abriram, e eu vi visões de Deus. Versículo 1. E, olhando eu, eis um vento tempestuoso. Versículo 4. É assim que ele abre. Ele te dá um mês e um dia que não significam nada. Ele está te dando o ano. No 30º ano, é como todo o livro começa.
No 30º ano, ele está te dizendo: os céus se abriram, e eu vi visões de Deus. E, olhando eu, eis um vento tempestuoso. É exatamente isso que acontece. Você não pode descrever esse vento sobrenatural que vem no 30º ano, e nesse 30º ano você nasce do alto. Então, as Escrituras nos dizem que nascemos por meio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bem, Jesus Cristo é o homem padrão em cada homem. Você não poderia viver se Jesus Cristo não estivesse em você. Se eu não morrer, não poderás viver. A morte real dele, no sentido mais literal, aconteceu para que você possa viver, para que eu possa viver. Então Deus morreu, mas, na verdade, no verdadeiro sentido da palavra, a morte dele é a minha vida. Agora, ele tem que ressuscitar. À medida que ressuscita, ele ressuscita somente quando se impregna, porque o enviado e o remetente são um. Agora, ele ama tanto aquele que enviou, que o impregna em mim. Ele me abraça, e ao me abraçar, conte 30 anos e minha missão começará 30 anos depois. Então, 30 anos depois que ele me impregnar, esse é o período de gestação de Deus, depois dos meus 400, que não são 400, mas milhares de anos vagando no deserto, neste mundo. Esta noite, que confusão no mundo! Que confusão horrível quando ameaçam o colapso total da economia ocidental. Isso é confusão. É um conceito horrível. Mas, apesar disso, o indivíduo, quando é chamado e acolhido, que importa o que ele tenha que passar desde aquele momento até o momento em que acorda, quando nasce. Então, ele nasce em uma era completamente diferente, ele é tirado de uma era para uma nova era. Mas vocês que vêm aqui conhecem esta lei, não importa realmente o que as manchetes disseram esta noite. Vocês conhecem o princípio, e o princípio é que a imaginação cria a realidade. E vocês adotarão um conceito. E não tentem se sentir melhores do que os outros. Vocês são o poder criativo. Esqueçam o que aconteceu com vocês ou o que eles estão falando. Bem, então, vocês podem ficar de guarda e observar para ver o que ele dirá e como eu lhes responderei? Bem, esse é o mundo. Leiam no 2º capítulo de Abacuque. Então, ficarei de guarda e assumirei que sou o homem que quero ser. Agora, vamos ver se estou realmente vendo o que deveria ver, se minha suposição for real. Eu deveria ver exatamente o que deveria refletir essa suposição. Agora, será que vejo isso a ponto de sentir aquela certeza que me inspira, a ponto de saber que é verdade? Se eu conseguir atingir esse ponto de satisfação, então é verdade. Deixe o vasto mundo inteiro entrar em colapso e isso se tornará realidade. Nenhum poder no mundo pode impedi-lo. Ouro, prata ou qualquer outra coisa que passe pela janela. Realmente não importa. Então eu digo a todos: se vocês têm visões que eu não tive. E é dito no capítulo 21 de João, se todas as coisas fossem contadas, o mundo não conteria os livros. Portanto, não pensem que, por eu não ter tido a experiência de vocês, isso não é verdade. E não tentem me forçar a aceitar o fato de que o que vocês me dizem é o que vocês me dizem. Eu diria: tudo bem, vocês têm a convicção interior? Pois bem, sigam seu caminho, está certo. Estou apenas seguindo as Escrituras. Meu padrão tem sido um padrão bíblico completo, desde o abraço, o nascimento, a ressurreição, o túmulo vazio, os 3 que testemunharam o nascimento, tudo das Escrituras eu segui fielmente. Não há desvio em meu padrão. Mas não estou dizendo que, porque aconteceu assim comigo, esse é o único caminho. Então, que cada um tenha a sua experiência. Mas siga essa linha quando se trata da imagem de que você pode ser o homem que deseja ser, eu sei que você pode. Mas você não faz isso simplesmente desejando. Você pode trazer essa convicção interior? Você pode. Fique parado, olhe para o mundo mentalmente e veja-o refletindo você como ele teria que ver você agora, o que você quer ser. Então, vendo isso, permaneça nesse estado até que haja aquela convicção que o inspire a explodir e você se sinta emocionado por tudo ter acontecido. Bem,
Então, não faça nada. O que você faz depois da gravidez? Você não faz nada. Você simplesmente espera, pois tudo tem seu próprio tempo determinado. Então, eu não posso te dizer o que fazer para ajudar. Espere. E se você realmente sabe que concebeu naquele momento e o óvulo é um óvulo fértil, bem, então, espere. De uma forma que não entendemos, quando você menos espera, isso se projeta no mundo e você desfruta, seja saúde, riqueza, posição, qualquer coisa neste mundo. É assim que funciona. Então, leve a sério o que eu lhe disse esta noite. Não lhe falhará. Mas você é o poder operante, ele não opera sozinho. Então, se pareci tratar levianamente, e não foi minha intenção, qualquer visão ou sonho, então me perdoem. Não foi minha intenção. Só sei que a história das Escrituras é verdadeira do começo ao fim. E, no meu caso, seguiu as Escrituras literalmente. Mas eu não diria isso porque não está nas Escrituras. As Escrituras nos dizem que nem tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo, que é o homem modelo, está registrado. Pois, se tudo fosse registrado, o mundo não seria grande o suficiente para conter todos os livros, como nos é dito no capítulo 21 de João. Mas não tentem me forçar a admitir algo que não posso. Aqueles que já tiveram, peço que acreditem. Acontecerá assim. Agora, para aquela que teve essa experiência na outra noite, posso dizer a ela, e ela me escreveu uma carta adorável que recebi hoje. Obrigada, eu conheço sua reação de impaciência para dar à luz imediatamente, mas você não pode dar à luz imediatamente. Mas o que são 30 anos nesta fabulosa eternidade? Parece curto, na verdade. É tão curto esperar o pequeno intervalo de tempo. Quando você está acordado, veja bem, e seguindo em frente, você não perde a memória. Se você partir esta noite, você se verá uma jovem de 20 anos, e o que são 30 anos, ou seja, aos 50, para se encontrar trazendo a este mundo o menino Cristo surgindo de dentro de você. Depois, alguns, 3 anos e meio, o padrão completo, e então você entra em uma nova era que é o mundo da eternidade. Você parte da morte e entra na vida, você se move da escuridão para a luz. Mas sua reação foi natural, posso lhe dizer, perfeitamente natural. E contei à minha amiga, que me ligou porque ficou terrivelmente preocupada com a sua reação e me lembrou de uma história que tive em Nova York. Uma jovem entra correndo no metrô. É claro que, em Nova York, como você sabe, ninguém se levanta para nada, é o seu lugar e você abre o jornal sem se preocupar com ninguém. E ela entra correndo no metrô e diz: Você poderia, por favor, deixar uma mulher grávida se sentar? Um cavalheiro se levanta de um salto, muito preocupado, e se pergunta: Bem, quando essa mulher está grávida? Ela responde: Não sei. Acabei de ter a impressão. Ela não sabia. Vou contar a essa senhora, ela sabe que agora são 30 anos. 30 anos. Mas o que são 30 anos para tanta alegria? Você foi selecionada, você foi escolhida e você é uma das eleitas. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Por exemplo, eu poderia dizer que você é agora o que quer ser, mas posso não convencê-lo. Como Blake disse em sua discussão com Isaiah, ele perguntou a Isaiah se uma firme persuasão de que algo é assim o torna assim, e Isaiah respondeu. Todos os poetas acreditavam que sim, e em eras de imaginação uma firme persuasão removia montanhas. Mas poucos são capazes de uma firme persuasão de qualquer coisa. Memorable Fence. Se alguém pudesse realmente se persuadir, poderia remover montanhas, disse ele. Agora, eu posso imaginar que eu sou. Antes de tudo, devo assumir que eu sou o que conjuraria, o que refletiria e testemunharia o fato de que eu sou o que estou assumindo que sou. Começamos com uma suposição. Eu assumo que eu sou. E você escolhe. Bem, então, mentalmente você vê seu mundo, que deve refletir sua suposição. Mentalmente você o vê. Agora, permaneça aí até se convencer,
para que sinta de fato a emoção da realidade do que está vendo, para que, quando o feitiço se quebrar, você não se esqueça do que viu. É isso que você é. Agora, tem sua hora marcada e florescerá, e eventualmente virá ao seu mundo. Portanto, permaneça fiel ao que acabou de ver. Você sente a emoção do que viu. Está claro? Não vai te decepcionar, mas não funcionará sozinho. Você precisa operá-lo. Boa noite. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos áudios para todos seus contatos, assim vocês me ajudam a divulgar esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.